Ora, bom dia para todos. Bom dia para o Brasil, boa tarde para Portugal, buenas tardes para a Espanha. Sejam bem-vindos a este primeiro webinar do ciclo de webinars que a Ambidata está a organizar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a vossa presença aqui, este número de visitantes surpreendeu-nos pela positiva. Uma palavra para nuestros hermanos de Espanha. Na realidade, este webinar, este ciclo de webinars vai ser dado em português, pero próximamente vamos a tener noticias y repetir también estos webinars ahí para España, ¿vale? Por hoy me van a oír hablar en español, os pido disculpas, pero el idioma realmente es el portugués para este webinar. Bom, em primeiro lugar, referir que temos participantes de Portugal que são nossos clientes, mas que também são potenciais clientes. De Espanha também temos aqui alguns dos nossos clientes. Do Brasil temos os nossos parceiros e temos também potenciais clientes.
Enfim, neste momento temos 107 inscritos, por isso fico muito satisfeito e muito obrigado pela presença de todos neste webinar. Uma apresentação muito simples para os que não me conhecem. O meu nome é Paulo Rego. A minha formação académica e o meu background vem da Engenharia Química. Enfim, há cerca de 20 anos resolvi mudar um pouco o meu trajeto de vida, que até essa altura tinha sido dedicado à área da química, do ambiente, e criar a Ambidata, que era um projeto, era e continua a ser um projeto para desenvolvimento de software para laboratórios de análise. Portanto, há 20 anos que estou aqui, gosto muito de fazer isto, gosto muito de ajudar os laboratórios a tentarem melhorar os seus processos e a digitalizar as suas atividades, e por essa razão ainda sigo com esta paixão, com a mesma intensidade que tenho desde o início. Uma pequena palavra sobre este ciclo de webinars que, enfim, sobretudo para os nossos clientes, referi que estes webinars não são uma formação, são uma pequena apresentação de algumas das áreas da aplicação que penso que podem ser muito interessantes e enriquecedoras, também para gerar ideias junto das entidades que não são nossos clientes e estejam perfeitamente à vontade para retirar aqui ideias ou posteriormente nos contatarem para terem uma apresentação mais detalhada destas funcionalidades. E são webinars relativamente curtos, portanto, nós temos cerca de 45 minutos neste webinar. Eu penso que todos vocês já repararam nesta funcionalidade do chat. Eu vou dividir este primeiro webinar em duas partes distintas e no final de cada uma das partes vou abrir um momento, um período de tempo de cerca de 5 a 10 minutos para algumas questões e por favor, coloquem no chat todas as questões que tiverem, que nestes momentos de resposta a questões vou tentar responder ao máximo possível, por isso estejam perfeitamente à vontade. Vou também pedir-vos que em determinados momentos façam uma votação sobre um tema concreto. É algo muito simples e também me permite a mim conhecer um bocadinho com mais detalhe a audiência que tenho aqui neste webinar, uma vez que, infelizmente, não vos posso ver nem vos posso ouvir. Portanto, vou lançar duas votações durante esta apresentação. Ora, entrando então na minha apresentação, como sabem, este webinar é direcionado para este tema do controle da qualidade. Como vos referia, vou efetivamente abrir este tema em duas áreas distintas. Uma primeira parte em que vos vou falar um pouco sobre os diferentes registros de controle da qualidade que temos na nossa ferramenta e que podemos gerir na nossa ferramenta. Em seguida, vamos abrir um período de uma pequena discussão. E, segundamente, passaremos para a segunda parte da apresentação, em que o objetivo já será mostrar-vos que tipo de outputs é que podemos ter nesta nossa área do controle da qualidade dentro do nosso software, do LabOILIMS, e que, enfim, é realmente o que nos pode trazer uma mais-valia significativa pela utilização deste módulo. Entrando então, peço desculpa, antes de entrar na primeira fase, eu vou apenas lançar-vos então aqui a primeira votação.
Com esta questão, vocês vão reparar que aí em baixo vai-vos aparecer uma votação, esta questão que é trabalha num laboratório acreditado, para conhecer um bocadinho as presenças que tenho aqui neste webinar, e enfim, vocês estão a ver também a votação em tempo real, e desta forma também já conhecemos um bocadinho melhor este auditório que tenho aqui neste momento, para também direcionar um pouquinho a apresentação em função das vossas respostas. Ora, neste momento já temos aí um conjunto de votações interessante. Muito bem, temos um pouco acima de metade das pessoas presentes que trabalham num laboratório acreditado, e as restantes não trabalham. Enfim, recordo que temos aqui algumas presenças também dos nossos parceiros, também algumas presenças da Ambidata, por isso, em boa parte, realmente, de uma forma geral, vocês trabalham em laboratórios que são acreditados. Bom, então, começaria nesta primeira área que vou abordar na apresentação, começaria por abordar o que nós chamamos os registros do controle da qualidade. O que é isto? É todo o tipo de registros que nós, no laboratório, no dia-a-dia, efetuamos com o objetivo de assegurarmos o controle da qualidade dos ensaios. Estamos a falar de duplicados que realizamos nas amostras, estamos a falar de materiais de referência que utilizamos, certificados ou não, para a verificação também da qualidade dos nossos ensaios, os ensaios interlaboratoriais em que participamos, amostras cegas, eventualmente, enfim, nem todos os laboratórios ou alguns laboratórios não realizam nenhum tipo de amostras cegas, e também ensaios de recuperação que efetuamos no laboratório. Começando pelos duplicados, eu destacava uma primeira funcionalidade que penso que é muito interessante, que tem a ver com o facto de, na generalidade das situações nos laboratórios, nós, quando efetuamos duplicados nas amostras, duplicados, e quem diz duplicados podem ser replicados, portanto, podem ser 3, 4 réplicas da amostra, e normalmente o que temos é uma determinada periodicidade, uma determinada frequência para a realização destes duplicados. No exemplo, no ecrã, no print screen que estão a ver, efetivamente, temos um exemplo de um ensaio que é o pH e de parâmetros que são, de um parâmetro que é efetuado 5 em 5 amostras. Ora, o sistema pode gerir esta marcação das amostras para as quais serão executados os duplicados, e, com base nesta gestão da amostra, garantir posteriormente, quando os técnicos estão a introduzir os resultados, que para estas amostras nas quais é necessário executar o duplicado, em primeiro lugar, dar um alerta ao técnico de que é necessária a realização do duplicado, e, em segundo lugar, validar que esse mesmo duplicado é executado. Ou seja, o sistema impede, por exemplo, que numa amostra em que esteja marcada para executar um duplicado, neste caso ao parâmetro pH, o técnico não registre o valor e o duplicado para essa amostra. Por outro lado, também, obviamente, todo o registro dos resultados obtidos é efetuado dentro da aplicação e, posteriormente, também é gerida dentro da aplicação a avaliação se o resultado cumpre os nossos critérios de aceitação. E, no final, podemos ter um resultado de não aceite por parte da aplicação, uma aceitação ou uma aceitação com alerta
no caso de o resultado ultrapassar os limites da alerta, mas não ultrapassar os limites de aceitação. Estes critérios de aceitação são transversais. Em todos os tipos de controle da qualidade nós vamos ter esta situação, porque o objetivo do sistema é que de imediato, quando o técnico está a fazer um determinado controle de qualidade, possa receber a informação do sistema, dando indicação se efetivamente foi aceito ou não foi aceito esse registro. A segunda área que nós temos em termos de registro, de registros de controle da qualidade é a área dos padrões. Enfim, adotamos esta nomenclatura de padrões, embora, na realidade, esta área permita a gestão de mais do que padrões. Enfim, obviamente, materiais de referência certificados ou internos são geridos nesta área, mas em muitas situações, quando fazemos calibrações, por exemplo, de equipamentos e temos uma reta de calibração, em muitas das situações os clientes pretendem também controlar se o fator de correlação da reta, se o branco, se a ordenada na origem, se o declive deram resultados que estão dentro de uma determinada gama que queremos aceitar. Se o fator de correlação for, por exemplo, inferior a 0,99, então eu não quero aceitar aquela reta e, portanto, o sistema dá-me um alerta nesse sentido. Por outro lado, é a área que nos permite cadastrar, registar todos os padrões que nós temos no laboratório e, desta forma, efetuar todos os registros associados a esses mesmos padrões dentro do sistema, de forma a que toda a informação fique centralizada no sistema e não exista informação fora da base de dados. Tal como com os duplicados, obviamente, depois temos a fase de registro dos resultados. Habitualmente, como nós sabemos em laboratório, o técnico, antes de realizar a análise nas amostras, vai analisar um determinado padrão ou um conjunto de padrões, vai registar esses resultados dentro da aplicação e, da mesma forma que vimos para os duplicados, obviamente, o grande objetivo do sistema é de imediato alertar o técnico que aquele resultado cumpriu ou não cumpriu com os critérios de aceitação que estão definidos. Relativamente aos ensaios interlaboratoriais, é também uma ferramenta muito importante. Na realidade, dentro da aplicação, nós chamamos a esta área amostras de controle da qualidade, uma vez que nos permite gerir ensaios interlaboratoriais, mas permite-nos também gerir outro tipo de amostras que podemos ter no laboratório e que utilizamos no âmbito do controle da qualidade. Um exemplo é, em áreas muito específicas, dou-vos um exemplo de um dos nossos clientes na área da petroquímica. Nem sempre é fácil encontrar ensaios interlaboratoriais promovidos por entidades e, portanto, os próprios laboratórios entre si realizam ensaios de intercomparação e essas amostras que são analisadas pelos diferentes laboratórios podem depois ser armazenadas no laboratório e, posteriormente, ser analisadas pelos técnicos no âmbito do controle da qualidade dos ensaios. Portanto, é também uma área muito interessante, porque permite gerir todas estas diferentes situações. Um aspecto interessante e particular desta área é que, habitualmente, por exemplo, quando estamos a falar de um ensaio interlaboratorial, esta amostra já foi registada no sistema para ser analisada. Ou seja, num ensaio interlaboratorial, tipicamente, a entidade que promove este ensaio vai enviar a amostra para o laboratório registra a amostra como se de uma amostra normal se tratasse, registra essa amostra no LabWay-LIMS, são executados os ensaios e, posteriormente, eu posso automaticamente gerar esta amostra de controle da qualidade a partir dessa amostra que previamente foi registada no sistema. Outras particularidades desta área são também o facto de os registros que estão associados a estas amostras têm algumas particularidades, como o facto de poderem registar os Z-score, a incerteza, o erro normalizado, ou seja, alguns dados que vêm do próprio
programa de ensaios interlaboratoriais e que eu quero registar no sistema para que esta informação fique toda arquivada no LabWILIMS. Um aspecto interessante é que, como eu referia, qualquer uma destas amostras que, por exemplo, veio de um ensaio interlaboratorial, posteriormente podem também ser utilizadas na rotina do laboratório em termos de controle da qualidade. Ou seja, na realidade eu tenho ali uma amostra que eu sei que tem uma concentração conhecida e, portanto, eu posso utilizá-la no âmbito do controle da qualidade. Isto é particularmente relevante quando, em determinadas matrizes, em determinados tipos de amostras, o laboratório tem dificuldade em arranjar materiais de referência, por exemplo, e utiliza estas amostras como o seu material de referência, entre aspas, que utiliza no âmbito do controle da qualidade. As amostras cegas, como eu comentava há pouquinho, é uma área que nem todos os laboratórios utilizam, muitos laboratórios não fazem amostras cegas, mas é uma funcionalidade muito interessante porque, na realidade, é a forma que nós temos de promover o controle da qualidade nos nossos laboratórios às cegas, ou seja, sem que o técnico saiba que está a fazer um controle da qualidade. E todos os outros aspectos que foram referidos anteriormente, seja num duplicado, seja num material de referência, na realidade o técnico, quando está a introduzir os resultados, ele sabe que o que está a registar é no âmbito do controle da qualidade. Neste caso, é produzida uma amostra, é gerada uma amostra no sistema que entra para análise e o técnico, quando introduz os resultados dessa amostra, está a introduzir os resultados como se tratasse de uma amostra normal, ou seja, não sabe que por detrás existe uma amostra de controle da qualidade e que no final o resultado que o técnico inseriu vai ser comparado com o resultado da amostra de referência, sem que visivelmente o técnico de imediato se aperceba disso. Portanto, se quiserem, é um controle de qualidade mais robusto neste sentido, porque não está viciado pelo facto do técnico saber qual é o resultado esperado para aquele controle de qualidade. Por último, nesta primeira área que vos queria apresentar do registro dos registros do controle da qualidade, temos os ensaios de recuperação. Os ensaios de recuperação também, enfim, não são realizados de uma forma genérica em todas as situações, são realizados sempre que há necessidade de, ou porque tenho uma amostra com uma concentração baixa, ou porque necessito de adicionar uma quantidade conhecida à amostra para melhorar a resposta do meu método, ou mesmo porque, por uma questão de controle da qualidade, quero perceber como é que o meu método está a responder a ensaios de recuperação, são feitos, efetivamente, nestas condições. Neste caso, o que eu destacaria era, por um lado, que o técnico insere todos os resultados, todos os dados primários, por assim dizer, ou seja, insere o valor da adição. Habitualmente eu adiciono uma quantidade de padrão à minha amostra, portanto, eu vou registar qual é o valor da adição que eu fiz à amostra. Neste caso, neste exemplo concreto da primeira linha que vem a verde, eu adicionei 1 miligrama por litro. Adicionei 5 ml do padrão, são 100 ml da amostra, o fator de diluição é calculado automaticamente pelo sistema e no final o técnico vai registar o resultado que obteve depois da adição da quantidade de padrão à amostra. E com isto eu sei qual foi a recuperação que eu obtive nesta adição e posso calcular qual foi a percentagem de recuperação. No primeiro caso, como estão a ver, eu calculei uma percentagem quase 100%, portanto, eu fui capaz de recuperar tudo, e então o sistema automaticamente deu uma indicação de que aquele controle de qualidade está aceito, mas, da mesma forma como já falamos anteriormente, poderia estar aceito com alerta ou poderia não estar mesmo aceito.
Eu agora então abria o espaço para as vossas questões. Estejam perfeitamente à vontade agora para colocar aqui alguma questão. Temos 5 a 10 minutos para este efeito, por isso, força, e eu procurarei responder a tudo o que for possível. Não há questões? Ora, então já temos aqui algumas questões. A primeira era se tivéssemos que destacar alguma funcionalidade diferente daquilo que existe no mercado, o que é que destacaríamos? Eu acho que a área dos ensaios interlaboratoriais é uma área interessante e que nos diferencia realmente do que habitualmente nós temos visto no mercado. Enfim, e depois olhando já para a segunda parte que vos vou apresentar de seguida, destacaria o cálculo de incertezas, que acho que também é uma funcionalidade bem interessante. Ora, outra questão, no caso das amostras cegas, há a possibilidade de ir importar os dados da amostra original. Ora, no caso das amostras cegas, efetivamente, o técnico, quando introduz o resultado, ele está a analisar a amostra como se de uma amostra normal se tratasse e, portanto, não tem visibilidade sobre os resultados originais da amostra. Posteriormente, enfim, e aqui normalmente esta tarefa é executada por a pessoa que está mais na área da gestão da qualidade. Posteriormente, quem analisa os resultados e quem faz o cálculo de incertezas é que vai poder analisar as diferenças que existiram entre os resultados introduzidos pelos técnicos nas amostras cegas face ao resultado original da amostra. E, portanto, vai conseguir avaliar como é que os resultados das amostras cegas se estão a diferenciar do resultado original da amostra. Outra questão tem a ver com os ensaios de recuperação, se é necessário colocar a forma de cálculo no software. Não é, efetivamente, ou seja, o sistema já tem incorporado a fórmula de cálculo, que calcula, e, portanto, de imediato faz esses cálculos, não é necessário nenhuma configuração por parte do utilizador. Muito bem, então Ok, temos aqui mais uma questão. Ok, esta era um bocadinho mais longa, peço desculpa, estava a lê-la. Sim, ou seja, efetivamente, todos estes diferentes controlos de qualidade que refere nesta questão, branco frutificado, amostra frutificada, duplicado da amostra frutificada, são previstas no sistema. O branco, como vos referi, é gerido a nível da área dos padrões. O branco frutificado e a amostra frutificada, portanto, estamos a falar de frutificações, ensaios de recuperação, também são previstas no sistema, nos ensaios de recuperação e frutificação.
e os duplicados da amostra também efetivamente são geridos pelo sistema. Portanto, todos estes controles são geridos pelo Labo Ellipse. Isso. A questão é as cartas de controle, vamos ver já de seguida, portanto, na segunda parte da apresentação vou-vos falar dos outputs e realmente a carta de controle é um dos outputs que nós temos no sistema. Ok, muito bem. Então, se me permitem, eu avançaria na apresentação e podemos depois, se quiserem, também no final ter um pouquinho mais de tempo para as questões, porque se calhar vão surgir até mais depois da segunda parte da apresentação. Ora bem, e agora eu iria-vos colocar novamente uma questão, que era precisamente para quem está a trabalhar em laboratório, se efetivamente têm se fazem estes controles de qualidade nos vossos laboratórios. Ora, deixem-me só lançar aqui a segunda questão. Muito bem. Pronto, e basicamente é questionar-vos no sentido se estes controles de qualidade que acabamos por ver, duplicados, padrões, ensaios de recuperação, se efetivamente vocês estão a executá-los na rotina do vosso laboratório. Muito bem, aqui realmente a grandíssima maioria faz estes registros de controle de qualidade no laboratório, muito bem, fico satisfeito com isso. Muito bem. Temos uma larguíssima maioria de pessoas que faz controle da qualidade, o que me deixa satisfeito e, sobretudo, porque esta apresentação acaba por ser relevante para todos vós. Muito bem. Tendo feito os registros, todos os registros que vimos anteriormente do controle da qualidade no sistema, obviamente o importante agora é nós sermos capazes de obter outputs destes registros. O fazer registros em si tem um aspecto positivo porque nos permite gerir e centralizar todo o registro da informação num único local, que é a base de dados do software, mas, enfim, realmente a mais-valia que nós podemos retirar é naquilo que a seguir vamos extrair do sistema, em termos de conhecimento, em termos de estatísticas, e é sobre essas possibilidades, sobre esses outputs que vos queria agora falar. Regras de tendências, como é que o sistema vos permite alertar quando se detecta uma regra de tendência? Como é que eu posso, em tempo real, monitorizar o meu histórico do controle da qualidade? A elaboração das cartas de controle, que já foi referida, e também o cálculo de incerteza, que acaba por ser, no final, o último objetivo da área do controle da qualidade. Iniciando pelas regras de tendências. As regras de tendências, como sabem, de uma forma geral, elas na própria ISO estão definidas de uma forma mais ou menos genérica, quais são as regras de tendências que os laboratórios utilizam, mas nós optamos por criar uma interface que permita ao utilizador configurar essas próprias regras de tendências. Ou seja, eu não tenho, ao contrário do que falamos há bocadinho da fórmula de cálculo para os ensaios de recuperação, neste caso eu não tenho nenhuma fórmula por trás com regras de tendências fixas, eu tenho a possibilidade do utilizador definir estas regras de tendências e aplicá-las ao tipos de controle de qualidade que para ele façam sentido. O importante, efetivamente, é que no momento em que o técnico introduza o resultado,
tal como vimos há pouquinho, que nos é dada a informação de que está aceito ou não aceite, também é dada a informação se temos alguma regra de tendência que foi verificada. Porque, normalmente, estas regras de tendências, tal como o nome indica, permitem-nos avaliar alguma tendência que estamos a ter nos resultados e que a prazo nos vai gerar problemas em termos de controle da qualidade. Se definimos uma regra de tendência, como por exemplo, quero que me alerte quando houver 5 resultados consecutivos, eu já sei que quando isso acontecer, existe uma tendência significativa para que os resultados continuem a crescer e, provavelmente a prazo, estarei fora dos limites de aceitação e quero que o sistema me alerte isso de uma forma proativa, com antecedência, como é óbvio, não quero reagir, quero tomar a iniciativa de antecipadamente poder corrigir alguma coisa que no futuro me vá correr mal. Portanto, as regras de tendência são importantes nesse sentido. O histórico do controle da qualidade é algo muito importante. Não estamos a falar de uma carta de controle, estamos a falar da análise, da visualização do histórico no momento em que o próprio técnico introduz o resultado. Eu tenho-vos aqui um exemplo de um padrão PH4 e a forma como os resultados são assinalados a essas bolinhas cinza escuro, estão dispersos nos meus limites. A amarelo estão os limites de alerta, a vermelho estão os limites de aceitação, e eu que estou a introduzir um determinado resultado e tenho dúvidas se aquele resultado está de acordo com o histórico ou se é anómalo, eu de imediato posso visualizar este histórico, não estou a alterar nada, estou apenas a visualizar a informação e também perceber de uma forma gráfica, que acaba por ser muito mais intuitivo, perceber de uma forma gráfica se realmente o resultado que eu estou a obter está de acordo com o histórico e está de uma forma correta, enquadrada nos meus limites. Este histórico, esta consulta de histórico tem algumas particularidades. A primeira é que me permite avaliar este histórico por filtros como o método, o tipo de amostra, o técnico. Por exemplo, eu, Paulo, quero ver este histórico apenas para os meus resultados e comparar com o histórico de resultados que eu inseri previamente na aplicação. Ou quero ver de todos os técnicos. Portanto, são filtros que nos permitem muito rapidamente obter a informação da forma como eu a quero obter. E também me permitem, se eu desejar fazer aqui algum trabalho mais detalhado com estes dados, também me permitem muito facilmente exportar para Excel, quer o gráfico, quer os dados que estão por detrás da elaboração do gráfico, de forma a que eu possa, agora no Excel, até trabalhar com mais detalhe estes dados. Por isso, isto é sobretudo útil no momento em que estou a executar o ensaio, ou, enfim, eu que sou gestor da qualidade, também, pontualmente, deixa-me cá ver como é que está o histórico dos resultados do controle da qualidade. As cartas de controle são talvez a ferramenta, enfim, mais poderosa dentro deste modo de controle da qualidade. Em primeiro lugar, eu posso elaborar as cartas de controle para qualquer um dos registros que já vimos de controle da qualidade. Ou seja, eu posso fazer cartas de controle para padrões, cartas de controle para duplicados, para ensaios de recuperação. Portanto, eu posso fazer cartas de controle para cada um dos tipos de registros de controle da qualidade, como nós vimos, e depois filtrar a informação da forma como eu pretenda. Estamos a ver, por exemplo, aqui um exemplo de uma carta de controle de um padrão de chumbo, e eu posso, ao elaborar a carta de controle, dizer eu só quero utilizar os resultados deste padrão analisados por esta metodologia, por esta norma.
porque se for pela outra já não quero fazer separado. Quero fazer isto para uma determinada matriz, só quero isto para águas e não quero juntar com águas residuais. E, portanto, isto é uma ferramenta muito poderosa no sentido em que nos permite segmentar e criar cartas de controle diferenciadas, como vos dizia, por metodologia, por tipo de amostra, até mesmo por técnico, e avaliar os resultados, ou como é que os resultados variam para estas diferentes situações. Talvez uma das aplicações que é mais utilizada pelos nossos clientes é também a utilização desta área das cartas de controle para a própria manutenção da qualificação dos técnicos. Uma das situações que é feita todos os dias pelos nossos clientes é eu poder emitir cartas de controle para cada um dos técnicos e avaliar os resultados que eu obtenho de cada um, avaliar a média, avaliar o desvio padrão que eu estou a obter de cada um dos técnicos que por exemplo, me está a executar, a analisar este padrão, e perceber qual é o técnico que tenha uma performance melhor ou qual é aquele que eventualmente até já está a chegar muito próximo dos limites que temos estabelecidos e se calhar vale a pena fazer uma formação ou uma reciclagem deste técnico, ou até mesmo, enfim, eventualmente retirar-lhe a aptidão para fazer esta metodologia e colocá-lo em formação. Portanto, é muito utilizado todos os dias pelos laboratórios neste sentido. Uma outra funcionalidade que está por detrás deste módulo de cartas de controle é a possibilidade de eu atualizar os meus critérios de aceitação. Obviamente, o objetivo último do controle da qualidade é a melhoria contínua e, portanto, se eu tenho determinados critérios de aceitação, mas eu sistematicamente verifico que os meus registros que eu efetuo estão melhores do que os meus critérios de aceitação, estão numa gama de resultados mais estreita do que a gama que eu tenho de critérios de aceitação, então eu posso atualizar, posso estreitar estes critérios de aceitação de forma a promover a melhoria contínua. E quando eu elaboro uma carta de controle, o sistema calcula-me automaticamente os critérios de aceitação e de alerta e permite-me atualizar, se eu pretender, portanto, é pedido do utilizador, atualizar estes mesmos critérios no software e, a partir daí, utilizar estes critérios para validar o controle da qualidade. Por outro lado, é também muito importante o traçado da carta de controle para que o sistema me alerte também das regras de tendências que foram verificadas. Aí no ecrã que tem na parte superior da projeção, estão a verificar que temos sistematicamente resultados que estão acima do limite de alerta, que está amarelo, enfim, até pontualmente acima do limite de aceitação, mas há ali uma tendência para que realmente os resultados estejam acima da média e sistematicamente acima da média. Ora bem, eu vejo essa tendência explicitada através daquelas regras de tendência que vocês estão a ver ali do lado direito, ou seja, o sistema verificou que naquele conjunto de resultados que eu tinha para este padrão de chumbo, sistematicamente eu tinha resultados acima do limite de alerta superior. Também nesta área é possível exportar os dados para Excel, seja o gráfico, seja os dados que estão por trás da carta de controle, também para que vocês possam efetuar mais tratamento destes dados. É para nós esta questão uma questão muito importante porque, na realidade, depois eu posso querer fazer outro tratamento de dados e disponibilizar esta informação aos utilizadores é fundamental para que eles possam trabalhar com a mesma. Por último, terminar com a menção da área do cálculo de incertezas. O cálculo de incertezas, a metodologia que está implementada no Labo Labs, o cálculo de incertezas é efetuado a partir do histórico dos registros de controle da qualidade. Portanto, não é um cálculo de incertezas, por exemplo, passo a passo, não é isso
que se trata. Enfim, caso vocês no vosso laboratório tenham uma metodologia de cálculo de incertezas passo a passo para cada metodologia, o Labway não responde a essa metodologia. O objetivo é, com base no histórico que eu tenho de dados do controle da qualidade, eu vou ter ao longo do tempo um conjunto de amostras para as quais fiz duplicado, vou ter padrões que foram analisados, vou ter ensaios interlaboratoriais nos quais eu participei, e com base nestes dados nós podermos então fazer o cálculo de incertezas. Há um ponto muito importante que é sempre o utilizador, é sempre o cliente que define metodologia a metodologia quais são os tipos de controle de qualidade que vai utilizar para o cálculo de incertezas. Ou seja, eu posso dizer no sistema que para o chumbo, por uma determinada metodologia, por uma determinada norma, eu utilizo duplicados e padrões, mas se for por outra norma, já utilizo duplicados e ensaios interlaboratoriais, por exemplo. Ou seja, esta configuração é efetuada pelo cliente na área dos métodos de análise, e é com base nessa configuração que o sistema automaticamente vai carregar todos os dados e vai depois fazer o cálculo de incertezas. No momento do cálculo de incertezas, é também importante referir que, por vezes, eu tenho resultados desviantes, ou seja, alguém fez um duplicado e obteve ali um resultado que está com uma amplitude relativa muitíssimo maior do que todo o histórico que eu tenho. E, portanto, eu posso, no momento em que eu estou a fazer o cálculo de incertezas, posso desconsiderar, posso eliminar um determinado registro que foi desviante. Não estou a eliminar este registro da base de dados, ele mantém-se lá. Estou apenas a dizer que não o estou a considerar para este cálculo de incertezas que eu estou a fazer. O cálculo de incertezas em si pode ser feito também, como mencionei nas cartas de controle, para uma diversidade de critérios muito distintos. Obviamente eu vou fazer o cálculo de incertezas para um determinado método, mas depois posso incluir a norma ou não pela qual eu estou a realizar aquele método, posso incluir o tipo de amostra, posso incluir o equipamento. Eu tenho 2 equipamentos que me permitem fazer aquele ensaio por aquela metodologia, mas enfim, já sei que um é mais robusto que outro e, portanto, quero calcular as incertezas separadamente para um equipamento e para o outro. Ou até, que também é uma particularidade importante, calcular incertezas por gama de trabalho, porque eu sei que, eventualmente, o meu método, numa gama de trabalho muito baixa, tem um nível de incerteza maior do que na gama de trabalho standard para a qual eu trabalho. E, portanto, todos estes filtros podem ser utilizados para que, no fundo, eu, quando calculo a incerteza, eu considero apenas os dados que eu quero naquele cálculo de incertezas. Este cálculo de incertezas é gravado no sistema, fica ali uma fotografia com aqueles registros que foram considerados para o cálculo de incertezas e, enfim, passado 6 meses, eu posso fazer um novo cálculo de incertezas e todo o histórico do cálculo de incertezas é gravado no sistema. O cálculo de incertezas propriamente dito, portanto, segue a metodologia normal, calculando os desvios padrões de cada uma das fontes de incerteza. Neste exemplo que eu coloquei aí, têm, portanto, a incerteza a ser calculada com base nos resultados dos duplicados e dos padrões. O sistema calcula o desvio padrão associado a cada um desses tipos de controle de qualidade e, com base nestes desvios padrões, calcula o valor da incerteza expandida, enfim, podendo, aqui temos uma situação mista que já temos nativas no sistema 3 fórmulas de cálculo, portanto, sobretudo para a indicação do fator da expansão, um com o K igual a 2, outro com o desvio padrão ponderado e o outro sem o desvio padrão ponderado. E, portanto, poderão utilizar já uma destas metodologias, mas fizemos também um desenvolvimento no sentido de existir um template Excel que permite ao cliente alimentar a sua própria fórmula de cálculo e nesse caso, o que o sistema faz é passar os resultados para esse Excel
e é o Excel que retorna para o sistema o cálculo, o valor final calculado da incerteza. Eu penso que essa pode ser uma via muito interessante para situações mais específicas que nós temos visto e que o cálculo de incertezas nem sempre segue esta metodologia mais standard em áreas mais específicas, como a meteorologia, como as emissões gasosas, ou seja, existem determinadas áreas nas quais o cálculo de incertezas tem algumas particularidades e aí pode ser interessante utilizar-se este template Excel porque fica configurável pelo utilizador. E com isto terminei também esta segunda parte. Agora tenho só mesmo aqui novamente um espaço reservado para as vossas questões. Por isso estou à vossa disposição. Temos aqui também mais 5 a 10 minutos para as vossas questões. E depois daria por encerrado este webinar. Alguma questão? Não sei se quem estava ali interessado na parte das cartas de controle ou do cálculo de incertezas tem alguma dúvida sobre a forma como esta situação é gerida dentro do software. Muito bem, então no caso das titulações existe algum campo para estudar a verificação do título, como os padrões e branco. Sim, ele pode registar-se efetivamente em Excel como informação adicional. Podem ser configurados atributos também para o registro desta informação e também temos visto em algumas situações que se o título da solução titulante tiver que estar dentro de uma determinada gama de valores, muitas vezes esta situação é gerida também como um padrão, ou seja, o que eu quero é que o sistema me garante, eu vou registar qual foi o título que eu obtive e quero que o sistema me garante que aquele título está dentro daquelas gamas, enfim, não é propriamente um critério de aceitação, mas daquelas gamas de títulos que eu pretendo que esteja. Mais alguma questão que tenham? Muito bem, então só me resta agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem assistido. Espero que agora voltem para os próximos webinars. Espero que tenha sido um conjunto de ideias que vos permita também melhorar no laboratório e bem-ajam, fiquem bem. Obrigado.